apenas um versículo, irmãos. No livro de Ruth, capítulo 2, versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Amém, irmãos? Só até aqui, pode sentar glorificando o Senhor. Irmãos, temos aqui uma saudação do povo de Israel. Posteriormente, com a vinda de Jesus, evoluiu para a paz do Senhor, seja graça e paz, ou a paz do Senhor esteja convosco. Mas aqui a gente nota, irmãos, que a saudação do povo de Israel era que o Senhor esteja convosco. Como Boaz veio de Belém e disse aos segadores: a paz do Senhor. E hoje a gente fala, o que a gente fala quando alguém fala a paz do Senhor para a gente? Amém, irmãos. Assim seja. O cristão está precisando fazer exercício de casa, hein? A paz do Senhor, quando você recebe, você diz amém. Assim seja. Que eu quero que a paz do Senhor esteja comigo. Mas veja bem que, na época, antes de Jesus, a saudação era: o Senhor esteja convosco. E a resposta não era amém. A resposta era: o Senhor te abençoe. Então, irmãos, faz a gente refletir, né? Quantas vezes por dia a gente saúda alguém com a paz do Senhor, com a paz de Cristo? Não só a saudação, né? Que o Senhor esteja convosco. Mas quantas vezes por dia nós falamos com as pessoas, não necessariamente cristãos, né, irmãos? Com as pessoas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Quantas vezes você fala: Deus te abençoe? Quantas vezes a gente cumprimenta, se o porteiro te deu uma correspondência: obrigado, irmão, bom trabalho, Deus te abençoe. Fica com Deus, irmão. Tem muitos não cristãos que vão responder: fica com Deus também. É apenas uma inocência, porque o correto seria falar amém, que Deus esteja contigo também, fica com Deus também. Mas o amém tem que vir antes, você precisa aceitar aquela saudação de paz, aquela saudação na presença de Deus. E o povo de Israel sabia dessa necessidade de você aceitar, mas de certa forma, eles não só falavam amém, quer dizer, eles não falavam amém, como diz a palavra, mas eles devolviam a saudação de o Senhor esteja convosco, falando que o Senhor te abençoe. Tem um motivo nisso. Mas antes de explorar o motivo, a gente precisa lembrar de aplicar isso no nosso dia a dia. A gente precisa abençoar mais. Irmãos, vocês já ouviram o ditado: a língua é o chicote da alma? Tudo que você fala, creia, irmão, creia. Há poder na palavra. Tudo que você fala vem para você. Seja bom, seja mal. Não abra a boca para proferir maldição. Não abra a boca para falar mentira. Não abra a boca se o que for sair da sua boca cheire mal, tenha gosto de veneno. Abra a sua boca para proferir bênção. Abra a sua boca para falar de Deus, para falar da presença do Senhor, para falar de bênçãos na vida do seu irmão, para falar da salvação. E a palavra introdutória, em Mateus 5, versículo 13, diz que nós somos o sal da terra. E a palavra sal em hebraico é melar. E a raiz da palavra sal tem as letras mem e lamed, que significa falar palavra.
Então Jesus disse, nós somos o sal da terra, não só porque trazemos tempero para o mundo. Nós damos razão à vida das pessoas porque nós comunicamos a mensagem da cruz, comunicamos a promessa da salvação. Mas também porque a raiz da palavra sal, indo lá no aramaico, estudando os pictogramas, letra a letra, significa falar palavra. Então nós fomos chamados para pregar. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Não fica mais fácil do que isso, irmão. Não é mais simples do que isso. Não tem como simplificar mais. E ainda tem gente que não faz. Você tem que ter na ponta da língua, irmão, assuntos do reino de Deus. Eu estou preparado para me perguntarem no trabalho, você não tomou a vacina? Não, não vou tomar. Não, não vai tomar por quê? Eu sou filho do Deus vivo. Sirvo a um Deus vivo. Não tenho o que temer. Não tenho o que temer. Pouco me lixando para o que tem no mundo. Eu estou preocupado com a minha salvação. Eu estou preocupado em se algum momento no caminho eu cometer um erro e naquele momento foi um momento que chegou a minha hora. Eu falei, eu estou preocupado com isso. Eu não posso errar no momento crucial que chegar o momento da minha morte. E é isso que a gente tem que ter em mente, irmãos. Você não sabe o momento que você vai sair dessa vida. Você não sabe o momento que Deus vai te chamar. E se Deus nos chamar agora, se o arrebatamento fosse agora, como é que está a nossa vida? A gente ia ser arrebatado? Ou ia fazer parte do joio que ia ficar para contar a história? Porque é bíblico de que o joio e o trigo crescem juntos, mas somente o trigo é colhido no momento da colheita. Então, no arrebatamento, haverá pessoas da igreja que não serão arrebatadas e cresceram junto com aqueles que foram arrebatados. A gente tem que se analisar, irmão. A gente tem que analisar porque o que a gente quer? A gente quer ser trigo ou ser joio? A gente quer ser trigo, né? Mas a gente está fazendo de acordo? Você está proferindo a saudação que o Senhor esteja contigo, a paz do Senhor para os seus irmãos cristãos? Você está proferindo bênçãos para as pessoas que convivem contigo no dia a dia? Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe. É muito importante, irmão, a gente proferir bênçãos, não só porque elas voltam para a gente, mas é porque Deus é galardoador. Está na Bíblia. Deus é galardoador, Ele é abençoador. E quando você profere uma bênção, Deus te abençoe, irmão. Deus abençoa, irmão. Deus abençoa. E foi você que proferiu aquela bênção. Seja como estiver a vida daquela pessoa, ele vai ser abençoado. Deus é verdadeiro, Deus é fiel. E Deus cumpre, irmão. Então, a gente precisa, irmãos, abençoar os nossos irmãos. A gente precisa proferir palavras de bênção. A gente precisa sempre proferir palavras boas para as pessoas, porque a gente lembra da nossa salvação, a gente lembra da mensagem da cruz, do evangelho. E o mais importante que, no hebraico, por que eles falavam, quando recebia a saudação, o Senhor seja convosco? A resposta era, o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe, em hebraico é Yavareha Hashem. E o hebraico você muda as palavras colocando prefixo e sufixo, né? Bota no início, bota no final. Aí a palavra aumenta. Então você não tem preposição solta, você não tem a, você não tem o. Junta na palavra. Então, se você tirar o prefixo e o sufixo de Yavareha, você fica com barar, porque B e V é a mesma letra em hebraico, só muda um pontinho no meio dela. Só muda a pronúncia, é a mesma letra. E barar significa ajoelhar.
É a mesma palavra para abençoar. Então a palavra que, a resposta da saudação, o Senhor esteja convosco, não é só o Senhor te abençoe para que a sua vida seja abençoada, mas é um alerta, é uma lembrança de que você precisa, irmãos, ajoelhar para receber tua bênção. Você precisa estar em comunhão com Cristo para receber com a bênção, tua bênção. E na época dos israelitas, em comunhão com o Senhor. Eles chamavam de Hashem. O tetragrama sagrado é impronunciável na Bíblia. Hashem significa o nome. Então, ou você fala Adonai Elohim, quando tem escrito Adonai Elohim, ou quando tem escrito o tetragrama sagrado, que é o Yod, Rei, Vav, Rei. São 4 letras sem consoante. Ele não tem som. São 4 consoantes. Então não tem como pronunciar esse nome. É um nome impronunciável, é o nome de Deus. Eles chamam de Hashem, o nome. Então, Yavareha Hashem. Que o Senhor te abençoe. E ao mesmo tempo é uma lembrança. O Senhor vai te abençoar, irmão. Mas a bênção significa ajoelhar. Então agora, para eu receber a minha bênção, eu preciso estar em comunhão com Deus. Eu preciso colocar a minha vida no altar. Eu preciso ajoelhar. Ter mais comunhão com Deus. Me aproximar de Deus. E imagina, irmão, toda vez que alguém falasse a paz do Senhor para a gente, você respondesse com o Senhor te abençoe. Só que agora em português a gente teria que falar, irmão, o Senhor te abençoe, mas olha só, ajoelhe e ora. Fica um pouco mais forte a frase, né? Você já vai parar para pensar, ele me abençoou, mas para receber a bênção eu preciso ajoelhar e orar. A vinda de Jesus simplificou muito as coisas. Mas também tirou a profundidade da busca. Porque era muito mais fácil para o povo hebreu já ver na própria língua: o Senhor te abençoe, mas vá para casa, ajoelhe e ore, do que simplesmente Deus te abençoe, irmão. Era muito mais fácil ter a busca porque o significado estava ali, na sua frente. Na hora que você recebe o Deus te abençoe, você já sabe que tem que ir para casa ajoelhar e orar. Então era muito mais apresentado e era muito mais nítido o que era necessário ser feito. E hoje a gente perde isso na tradução, mas agora a gente aprende, irmão. A gente aprende que a gente precisa abençoar o irmão. Se você for agradecer alguém, você está agradecendo alguém porque alguém fez uma coisa boa para você. Eu agradeço quando me dão um troco. Eu agradeço se eu peço uma coisa na padaria. Eu agradeço o porteiro que me deu correspondência. Eu agradeço o Uber. E todos eles eu agradeço e Deus te abençoe. Não porque eu quero ser abençoado, mas é porque eu quero que Deus se manifeste na vida deles como se manifestou na minha. E isso é bênção, irmão. Isso é bênção. A gente precisa desejar para as pessoas que conheçam a mensagem da cruz, que conheçam o Evangelho, que conheçam a promessa da vida eterna na glória. Porque a gente precisa, se a gente busca isso, a gente precisa divulgar isso cada vez mais. Amém, irmão? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.